O lado bom da mente. O lado bom da mente. Pensemos no potencial da mente para o bem. Por exemplo, muitos cientistas estudam por muito tempo e descobrem a cura para várias doenças. Pacificadores são ganhadores de prêmios Nobel da Paz, depois de gastarem muito tempo pensando para encontrar uma saída pacificadora para uma guerra. Inventores como Thomas Edison facilitam muito a vida de milhões de pessoas depois de seus inventos. Artistas nos embriagam com pinturas ou esculturas que criaram a partir de seus pensamentos. O que dizer dos tantos homens e mulheres de Deus que, pensando, escreveram livros tremendos, compuseram lindos hinos que certamente serão eternizados. O lado ruim da mente, queridos. No entanto, podemos também debruçar sobre a capacidade da mente para fazer o mal. Pensemos nos tiranos sem coração, pensando e criando os campos de concentração, câmaras de gás e fornos crematórios para tortura e extermínio de judeus. Lembremos das muitas brutalidades que destruíram milhões de vítimas inocentes. Pensemos nos muitos homens que devotaram seus talentos para destruir a fé de muitos cristãos. Dotados por Deus com mentes astutas, prostituíram-nas, propagando o agnosticismo e a infidelidade. Pensemos nos homens de hoje que organizam, imprimem e publicam pornografia. Que maneira horrível de usar a mente. Charlatãos da imundície, poluidores do ambiente moral, promotores da impureza e perversão sem fim. Em geral, pensemos no vasto potencial de qualquer mente para os pensamentos malignos. Nenhum de nós gostaria de aparecer por uma hora com imagens que revelassem publicamente nosso pior pensamento da semana. Todos sabemos que a mente nos pode levar até as profundezas do pecado, onde nenhum olhar humano pode nos seguir. No campo da mente, podemos conjurar todos os tipos de situações menos dignas. Participar em relacionamentos proibidos. Se um dos nossos amigos fosse apanhado em alguma dessas situações, não hesitaríamos em condená-los, repletos de justas indignação. Mas quando estamos sozinhos, talvez no escuro, podemos entregar-nos à mesma lascívia e comportamento imoral, sem sentir o mínimo sentimento de repulsa, sem barreira de tempo e espaço. A nossa mente pode transportar-nos instantaneamente a qualquer lugar, levar-nos até uma pessoa ou pessoas com quem queremos estar e fazer tudo o que nosso coração desejar. É assustador pensar nas possibilidades malignas dos pensamentos do crente. Se essas possibilidades forem frequentemente alimentadas, o resultado pode ser desastroso. Em 1988, um televangelista que pregava a centenas de milhares em todo o mundo foi acusado de escândalo sexual. Ele confessou que desde que era pequeno era fascinado pela pornografia. Hoje em dia, há muitas pessoas se lamentando sobre o peso de um certo pecado que as acorrenta. Dizem que querem a libertação, mas não se dispõem a disciplinar o pensamento. William MacDonald, em seu livro Ser Santo, disse que ter pensamentos malignos é como ensopar trapos em petróleo e quando a faísca da tentação sobrevém, ficam em chamas. Podemos impedir-nos de pensar malignamente e devemos aprender a arte de controlar o pensamento. Se ainda não o fazemos, não há desculpa para esta tendência secreta da mente para as coisas da carne. Através do Espírito, todo pensamento pode ser controlado e submetido à obediência de Cristo.
Todo pensamento deve ser modificado pelo Espírito. Uma ação radical. Bem, a base da questão é a seguinte: a árvore deve ser cortada pela raiz. Deve haver vontade de lidar decisivamente com o pensamento. Para os descrentes, significa que, antes de tudo, tem que se converter através da fé em Jesus Cristo. Devem nascer de novo. Somente aos que recebem o Espírito Santo de Deus poderão agir resolutamente contra os pensamentos impuros. Para os crentes, indica-se vários passos. Primeiro, colocar o assunto diante do Senhor em oração. As palavras de Davi formam uma petição aplicável a cada um de nós. Salmo 51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero me aprofundar nisso com você, queridos. 1 Samuel, capítulo 10, no verso 9, diz assim: quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Espírito Santo. Vamos lá, queridos. Mateus, capítulo 5, no versículo 8, diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no verso 9, diz assim: ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Aleluia. Essas palavras fazem parte da confissão de Davi, depois de seu duplo pecado de adultério e homicídio. Parece que elas contêm uma admissão explícita de que os seus pecados começaram com pensamentos descontrolados. Em segundo lugar, devemos julgar todos os pensamentos que entraram na nossa mente como se estivéssemos na presença de Cristo. O verdadeiro teste, quer para pensamentos, quer para ações, acontece quando eles são levados à sua presença. Este fato é sugerido na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos nos aprofundar nisso. Primeiro, Jeremias, capítulo 1, no verso 10, diz assim: veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Você tem autoridade, queridos. Quando você tem Cristo Jesus na sua vida, você tem autoridade para quebrar tudo, destruir tudo, despedaçar tudo, arrancar tudo. Limpar o terreno para edificar e plantar. Vamos lá, Efésios, capítulo 6, carta aos Efésios, capítulo 6, no verso 13. Eu quero que impregne isso na sua mente. Nós estamos há dias e dias falando sobre isso, vendo, lendo, revendo e liberando conhecimento da palavra, para que você tenha força para mudar a sua mente. Efésios 6,13 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. 1 Tessalônica, capítulo 5, versículo 8, diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança na salvação. 2 Coríntios,
Capítulo 6, no verso 7, diz assim: na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Vamos lá agora em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 13, no verso 12, olha o que a palavra nos revela. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Eita, Deus poderoso. Abra lá, queridos, em 1 Timóteo. 1 Timóteo não, primeiro vamos lá em Efésios. Vamos lá relembrar a armadura de Deus. Do versículo 11 ao versículo 17. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 13. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.